Eu sou Emma, tenho 29 anos e nunca pensei que seria a vilã das nossas férias em família no Maine. Era para ser um refúgio perfeito em uma cabana à beira do lago, mas, em vez disso, me tornei alvo de críticas simplesmente por ter defendido a saúde da minha mãe quando ninguém mais o fez. As palavras amargas, "Você arruinou nossas férias", ainda ecoam na minha mente, especialmente da minha irmã Melissa, que não conseguia enxergar além dos próprios desejos. A família pode ser seu maior apoio ou sua ferida mais profunda. Se você estiver assistindo, deixe um comentário me contando de onde você é. Curta e inscreva-se para ouvir mais histórias de lutas e superação familiar. Crescendo em uma família de classe média em Connecticut, a dinâmica entre mim, minha irmã Melissa e nossos pais se estabeleceu cedo. Melissa, agora com 33 anos, sempre foi a menina de ouro. Com sua personalidade extrovertida e capacidade de encantar a todos que conhecia, meus pais, Diane e Richard, gravitaram em torno dela naturalmente. Não os culpo. Melissa ilumina um ambiente ao entrar. Ela é o tipo de pessoa que faz amigos na fila do caixa do supermercado e é convidada para festas por pessoas que acabou de conhecer. Meu pai a adorava especialmente, sempre rindo de suas piadas e priorizando suas necessidades. Eu, por outro lado, era responsável. Enquanto Melissa saía para vencer competições de natação e ser coroada rainha do baile, eu ajudava a mamãe com o jantar, me certificava de que as camisas do papai estavam passadas para o trabalho e mantinha uma média de 3,8 que ninguém comemorava particularmente. Não que meus pais não me amassem. Eles amavam, mas sempre havia uma expectativa tácita de que eu seria confiável, aquela que não causaria problemas nem precisaria de atenção. À medida que nos tornamos adultos, esses papéis se consolidaram. Melissa passou por 3 cursos universitários diferentes antes de se decidir por comunicação, com nossos pais financiando cada transição sem reclamar. Quando ela quis passar um ano na Europa após a formatura, eles também ajudaram com isso. Enquanto isso, trabalhei meio período na faculdade, me formei em contabilidade e imediatamente consegui um emprego em uma empresa respeitável em Hartford. Minhas conquistas foram reconhecidas com acenos discretos em vez de comemorações. Os últimos 2 anos trouxeram mudanças significativas para nossa família. A saúde da minha mãe começou a se deteriorar devido a complicações do diabetes tipo 2. Sua condição exigia medicação diária, monitoramento regular dos níveis de açúcar no sangue e consultas médicas ocasionais quando a situação se tornava instável. Meu pai tentava ajudar, mas muitas vezes ficava sobrecarregado com os detalhes médicos. Essa responsabilidade recaiu sobre mim, pesquisando sua condição, organizando seus medicamentos e levando-a às consultas quando necessário. Melissa ligava de vez em quando para saber como estava, mas sua vida em Boston a mantinha ocupada com seu trabalho de marketing e sua vida social agitada. Sua preocupação era genuína, mas passageira. Ela tinha o hábito de perguntar como estava a mãe e imediatamente mudar a conversa para seu último drama amoroso ou conflito de trabalho. A ideia para as férias em família surgiu da Melissa durante um dos nossos raros jantares em família, 3 meses atrás. A mãe estava passando por um momento particularmente difícil com a saúde, e Melissa sugeriu que o que todos precisavam era de uma mudança de ares para se recomporem. Devíamos alugar aquela cabana no Maine para onde os Andersons foram no verão passado, disse ela, animada. É bem na beira do lago, totalmente tranquilo. A mãe poderia descansar, o pai poderia pescar e nós poderíamos relaxar juntos por um instante. A ideia pegou imediatamente. Papai assentiu com entusiasmo, e os olhos da mamãe brilharam de um jeito que eu não via há meses. Parece maravilhoso, disse mamãe, pegando a mão de Melissa do outro lado da mesa. Tenho me sentido tão confinada ultimamente. Hesitei. O verão era uma época movimentada na minha empresa, e tirar uma semana de folga significaria trabalhar em dobro antes e depois. Além disso, havia as preocupações com a saúde da minha mãe. Haveria instalações médicas por perto? A cabana seria acessível se ela tivesse problemas de mobilidade? Mas, vendo a esperança no rosto da minha mãe, guardei essas preocupações para mim. Ótimo, está combinado, declarou Melissa, já pegando o celular. Vou ver se consigo reservar na semana que vem. Mas, com o passar das semanas, o planejamento em si ficou por minha conta. Melissa enviou links para o aluguel da cabana, mas não finalizou a reserva. Papai falou sobre pesca, mas não pesquisou as licenças. Mamãe estava animada, mas se cansava facilmente ao tentar ajudar no planejamento.
Então, assumi o controle, fazendo listas, reservando a cabana, pesquisando instalações médicas próximas, planejando cardápios que atendessem às restrições alimentares da minha mãe e providenciando folgas do trabalho. 2 dias antes da nossa partida, Melissa me ligou em pânico. Emma, esqueci completamente de solicitar os dias de férias. Você pode ligar para a cabana e ver se podemos adiar a viagem em uma semana? Agarrei meu celular com força. Melissa, isso não é possível. Já organizei tudo com base nas datas originais. Tirei uma folga do trabalho, o que não foi fácil de conseguir. As consultas médicas da mamãe estão marcadas para esta viagem. Mas eu quero muito vir, ela reclamou. Você não consegue pensar em alguma coisa? Depois de uma conversa tensa, Melissa finalmente disse que daria um jeito tirando uma folga não remunerada e enfrentando a decepção do chefe. O jeito como ela disse isso deu a impressão de que estava fazendo um sacrifício tremendo, e parte de mim se sentiu culpada, mesmo que a situação fosse inteiramente culpa dela. Na noite anterior à nossa partida, arrumei minha mala metodicamente, incluindo uma bolsa separada com todos os medicamentos da minha mãe, claramente etiquetados com instruções de dosagem. Imprimi mapas do caminho até a cabana, a localização dos hospitais e farmácias mais próximos e uma lista de restaurantes locais que poderiam atender às necessidades alimentares da minha mãe. Eu estava exausta, mas esperançosa. Apesar do estresse do planejamento, eu realmente ansiava por passar um tempo de qualidade com minha família, longe da nossa rotina. Talvez essa viagem nos ajudasse a nos conectar de uma forma que não fazíamos há anos. Talvez meu pai finalmente percebesse o quanto eu contribuí. Talvez Melissa se esforçasse e demonstrasse mais responsabilidade. Com esses pensamentos esperançosos, finalmente adormeci, sonhando com vistas tranquilas do lago e refeições harmoniosas em família. Mal sabia eu que a realidade seria dramaticamente diferente e que essas férias se tornariam um divisor de águas na minha visão da minha família e de mim mesma. Meu despertador me acordou às 5h30 da manhã do dia da nossa partida. Tínhamos combinado de sair às 8 horas para evitar o trânsito e fazer a viagem de 6 horas até o Maine com bastante luz do dia restante. Arrastei-me até o banheiro, jogando água fria no rosto para espantar o cansaço persistente de uma noite agitada de preocupações de última hora com o planejamento. Às 6h15, verifiquei novamente a bolsa de remédios da minha mãe, confirmando que cada frasco de comprimidos estava devidamente etiquetado com instruções claras. Criei um cronograma para os medicamentos dela, levando em conta o tempo de viagem e a mudança de rotina. Coloquei o cronograma em uma pasta vermelha brilhante, impossível de perder. Às 7 horas, coloquei minhas malas no carro e dirigi a curta distância até a casa dos meus pais, onde nos encontraríamos antes de transferir tudo para o SUV do meu pai para a viagem. Mamãe me recebeu na porta com sua roupa de viagem, calças confortáveis e um suéter leve, apesar do calor do verão. O diabetes afetava sua circulação, deixando-a com frio constante. Bom dia, querida, disse ela, me abraçando. Estou acordada desde as 5, animada demais para dormir. Papai estava na cozinha, lendo uma revista de pesca e tomando sua segunda xícara de café. Bom dia, Emma, disse ele, olhando rapidamente para cima. Pronta para o modo férias? Sorri e comecei a organizar a caixa térmica com bebidas e lanches para a viagem, incluindo opções sem açúcar para a mamãe. O relógio marcava as 7h30 e ainda não havia sinal de Melissa. Papai olhava o relógio com frequência cada vez maior à medida que as 8 horas se aproximavam. Às 8h15, papai finalmente ligou para ela. Eu podia ouvir a voz de Melissa através do telefone, animada e sem remorso. Estou terminando de fazer as malas. Me dê 30 minutos, no máximo. Papai suspirou, mas não protestou. Tudo bem, vamos esperar. Dirija com cuidado até aqui. Mordi a língua para não mencionar que Melissa morava a apenas 15 minutos de distância e não tinha motivo para me atrasar. Em vez disso, aproveitei o tempo extra para revisar nossa rota mais uma vez e verificar se tínhamos todos os carregadores necessários para os celulares e o monitor de glicemia da mamãe. Melissa finalmente chegou às 9h10, usando óculos escuros de grife e carregando uma bolsa grande junto com a mala. Desculpem, pessoal, não consegui decidir que sapatos levar, e aí percebi que precisava parar para tomar um café. Ela ergueu um copo de comida para a viagem como prova. Papai pegou as malas dela sem fazer comentários e começou a colocá-las no SUV.
Percebi que ele teve que reorganizar. Depois de vários quilômetros de terreno cada vez mais remoto, dobramos uma curva e avistamos a cabana pela primeira vez. Era mais bonita do que as fotos sugeriam. Situada em uma encosta suave com vista para um vasto e cristalino lago, a cabana de madeira tinha um deck envolvente e grandes janelas que refletiam o brilho da água. Pinheiros altos a cercavam, proporcionando privacidade e sombra. Um pequeno pier se estendia até o lago, com um barco a remo atracado ao lado. Nossa, suspirou mamãe, esquecendo momentaneamente o cansaço. É perfeito. Até Melissa se endireitou, guardando o celular pela primeira vez em horas. Nossa! Os Andersons não estavam exagerando. Este lugar é lindo. Papai estacionou na entrada de cascalho, e todos nós saímos, nos espreguiçando depois da longa viagem. O ar cheirava a pinho e água limpa, significativamente mais fresco e fresco do que em casa. Por um momento, ficamos juntos, apreciando a vista e o silêncio tranquilo, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo suave bater da água na praia. O momento de união familiar foi breve, mas poderoso. Senti uma onda de otimismo. Talvez fosse exatamente disso que todos precisávamos. Assumi a responsabilidade de descarregar o carro, instruindo meu pai e Melissa a carregarem as sacolas para dentro enquanto eu organizava nossos suprimentos. O interior da cabana era tão impressionante quanto o cenário: paredes de pinho nodoso, móveis confortáveis, uma lareira de pedra e uma cozinha que se abria para uma sala de jantar com vista para o lago. 3 quartos se ramificavam da sala de estar principal, juntamente com 2 banheiros. Eu chamo o quarto com vista para o lago, anunciou Melissa imediatamente. Papai assentiu. Sua mãe e eu ficaremos com o quarto principal. Emma, você aceita o quarto pequeno nos fundos, certo? Não era bem uma pergunta. Concordei e levei minha mala para o menor quarto, que dava para a entrada da garagem em vez do lago. O quarto era perfeitamente adequado, limpo e aconchegante, com uma cama de solteiro aparentemente confortável e uma cômoda pequena. Desfiz a mala rapidamente e comecei a organizar o balcão de remédios da mamãe na bancada da cozinha, arrumando os frascos de comprimidos, o monitor de glicose e a agenda que eu havia criado. No início da noite, estávamos acomodados. Papai descobriu como usar a churrasqueira a gás no deck, e desfrutamos de um jantar simples de frango grelhado com legumes enquanto o sol começava a se pôr sobre o lago. A água se transformou em ouro derretido com a luz que se esvaía, depois escureceu para um roxo mais intenso à medida que o crepúsculo se aproximava. Foi uma ideia maravilhosa, disse minha mãe, apertando a mão de Melissa. Obrigada pela sugestão. Melissa sorriu, aceitando o crédito sem mencionar minhas semanas de planejamento e organização. Mas naquele momento de paz com minha família ao meu redor e o lindo lago à nossa frente, eu não me importei. As férias começaram bem, apesar dos pequenos contratempos. Conforme as estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia, eu me permitia ter esperança de que o resto do nosso tempo aqui me trouxesse a conexão familiar que eu tanto desejava. Acordei com o nascer do sol, meu corpo ainda trabalhando, apesar do cenário de férias. O pequeno quarto estava banhado pela suave luz da manhã que se filtrava através das cortinas brancas simples. Por um momento, fiquei imóvel, ouvindo os sons desconhecidos da cabana, o suave ringer da madeira, o canto distante dos pássaros e o som quase imperceptível da água batendo na praia. Às 7 da manhã, eu estava na cozinha, preparando o café da manhã e o café da manhã. Eu havia planejado um café da manhã reforçado com panquecas integrais com frutas vermelhas frescas, as preferidas da minha mãe e adequadas às suas necessidades alimentares, desde que ela limitasse o xarope de bordo. Os antigos ocupantes da cabana deixaram a cozinha bem abastecida com o básico, e eu trouxe itens especiais para a dieta da minha mãe. Minha mãe chegou por volta das 7h30, parecendo descansada e se movimentando com mais energia do que eu via há semanas. Tem algo com um cheiro maravilhoso, disse ela, aceitando a caneca de café que lhe entreguei. Você não precisava se dar ao trabalho, Emma. Sem problemas, respondi com sinceridade. Havia algo de relaxante em cozinhar naquele espaço lindo com o lago visível através das janelas. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos meses, admitiu ela. Tem algo a ver com o ar daqui. Papai apareceu logo depois, vestido com suas roupas de pesca e ansioso para experimentar o lago. Ele beijou a mamãe na bochecha e se serviu de café. Essas panquecas são para todos, Emma? Concordei.
Pensei que poderíamos comer todos juntos antes de sair. Encontrei um mapa de trilhas ontem. Há uma trilha para iniciantes que contorna parte do lago. Deve levar umas 2 horas, perfeita para esta manhã, antes que fique muito quente. Parece ótimo, concordou o pai. Notei que o barco tem equipamentos de pesca guardados. Pensei em tentar a sorte depois da caminhada. Tínhamos discutido os planos do dia durante o jantar na noite anterior, combinando de nos encontrar para o café da manhã às 20 horas e sair para a caminhada às 21 horas. Mas, quando as 20h30 se aproximaram, Melissa ainda não tinha aparecido. Mamãe separou um prato de panquecas para ela enquanto papai olhava o relógio com frequência cada vez maior. Devo acordá-la? Perguntei finalmente. Papai balançou a cabeça. Deixe-a dormir. Ela trabalha duro e precisa descansar. Engoli em seco para responder sobre como todos nós trabalhamos duro. Em vez disso, comecei a limpar a cozinha, embrulhando a porção da Melissa para mais tarde. Às 9h15, ainda sem sinal de Melissa, papai começou a demonstrar impaciência. Talvez devêssemos ir embora. Ela pode nos alcançar se acordar. Mamãe parecia dividida. Mas ela vai ficar decepcionada por perder a caminhada. Vamos esperar mais um pouco. Chegamos a um acordo e nos preparamos para a caminhada, enchendo garrafas de água, passando protetor solar e reunindo o mapa da trilha e um pequeno kit de primeiros socorros que eu havia levado. Quando estávamos prontos, já eram quase 10 horas, e o frescor da manhã já estava dando lugar ao calor do verão. Quando estávamos prestes a sair sem ela, Melissa finalmente saiu do quarto, bocejando e se espreguiçando de pijama. Bom dia a todos, disse ela casualmente, como se não estivéssemos esperando há 2 horas. Estávamos prestes a sair para a trilha, eu disse, tentando manter o tom neutro. Melissa piscou. Ah, é certo. A trilha. Desculpe, esqueci completamente. Me dê 15 minutos para me arrumar. 15 minutos se estenderam para 30. Melissa tomou banho, se trocou e finalmente se juntou a nós, com o cabelo perfeitamente arrumado, apesar da atividade física que se aproximava. Já eram quase 10h45, e a temperatura havia subido significativamente. Precisamos encurtar o trajeto, eu disse, estudando o mapa. Está ficando quente demais para fazer o circuito completo, principalmente para a mamãe. Melissa franziu a testa. Mas eu quero ver o mirante que foi mencionado no guia da cabana. Podemos tentar de novo amanhã se começarmos no horário, sugeri, evitando olhar diretamente para ela. A curta caminhada ainda era agradável, com a trilha serpenteando por florestas de pinheiros perfumados e ocasionalmente se abrindo para vistas deslumbrantes do lago. Mamãe se movia lenta, mas firmemente, e eu permanecia perto dela, atento a qualquer sinal de fadiga ou angústia. Papai ia à frente com Melissa, a conversa deles pontuada por sua risada animada. Mais ou menos na metade da caminhada, notei que o ritmo da minha mãe estava diminuindo ainda mais, e sua respiração estava ficando ofegante. Vamos fazer uma pausa, sugeri, guiando-a até um tronco caído que servia como banco improvisado. Ela se sentou, agradecida. Só preciso recuperar o fôlego. Faz tempo que não caminho tanto. Entreguei-lhe uma garrafa de água e discretamente verifiquei se havia outros sintomas. Seu rosto estava vermelho pelo esforço, mas não de forma alarmante. Como você se sente de resto? Alguma tontura ou fadiga incomum? Estou bem, Emma, ela me garantiu, embora eu tenha notado que ela bebia água com avidez. Só estou fora de forma. Não se preocupe tanto. Papai e Melissa notaram nossa parada e voltaram. Está tudo bem? Perguntou papai, com a testa franzida. Só descansando um pouco, respondeu minha mãe antes que eu pudesse falar. Aproveitando a paisagem. O resto da caminhada foi feito em ritmo mais lento, com pausas mais frequentes. Quando voltamos para a cabana, já passava do meio-dia e o dia estava realmente quente. Mamãe foi se deitar, insistindo que estava apenas cansada do exercício. Verifiquei seus níveis de açúcar no sangue antes de ela tirar um cochilo, estavam ligeiramente elevados, mas não perigosamente. Papai saiu para tentar pescar no cais, e Melissa anunciou que ia tomar sol. Aproveitei o tempo para preparar um almoço leve para quando a mamãe acordasse e planejar as atividades do dia seguinte com um cronograma mais realista.
Por volta das 14 horas, nos reunimos para almoçar no deck. Mamãe parecia na verdade, interrompeu Melissa, conheci algumas pessoas enquanto tomava sol no cais. Caras locais com um barco que conhecem todos os melhores lugares ao redor do lago. Eles recomendaram um lugar diferente, o The Lobster Trap. Dizem que tem os melhores frutos do mar por quilômetros. Você verificou se eles têm opções de menu para diabéticos? Perguntei. Melissa revirou os olhos. Nem tudo precisa girar em torno de restrições alimentares, Emma. Tenho certeza de que eles têm saladas ou algo assim. Como era de se esperar, meu pai ficou do lado de Melissa. O Lobster Trap parece ótimo. É bom receber recomendações de moradores locais. Deixei para lá, anotando mentalmente que deveria verificar o cardápio do restaurante online antes de sairmos. Mamãe me olhou e deu de ombros, como se dissesse, não vale a pena discutir sobre isso. Depois do almoço, Melissa desapareceu no quarto para se refrescar, voltando uma hora depois com uma roupa nova e a maquiagem refeita. A propósito, anunciou casualmente, talvez eu não vá com vocês amanhã para o passeio pelo farol. Os caras que conheci me convidaram para dar uma volta no barco deles. Mas nós planejamos isso juntos, disse a mãe, com um tom de decepção na voz. Eu estava ansiosa para que todos nós víssemos o farol. Eu sei, mãe, mas com que frequência eu consigo andar de barco com os caras bonitões daqui? Você entende, né? O tom de Melissa era bajulador, o mesmo que ela usava com sucesso durante toda a infância para conseguir o que queria. Acho que sim, admitiu a mãe. Só tome cuidado com estranhos, querida. Não consegui mais ficar quieta. Melissa, viemos aqui para umas férias em família. Só estamos aqui há um dia, e você já está fazendo planos separados. Não seja tão controladora, Emma, Melissa retrucou. Só porque você não tem vida social não significa que eu tenha que ficar grudada na família 24 horas por dia, 7 dias por semana. Chega, papai interveio, mas seu tom era mais suave do que se eu tivesse falado com Melissa daquele jeito. Melissa pode passar um dia cuidando das próprias coisas. Ainda teremos bastante tempo em família. A conversa deixou um gosto amargo na minha boca. Enquanto nos preparávamos para sair para jantar, vi Melissa mandando mensagens rapidamente, com um sorrisinho nos lábios. Ela já estava mentalmente desligada do tempo em família, e mal tínhamos começado as férias. O Lobster Trap acabou se revelando um estabelecimento turístico, com longos tempos de espera e um cardápio limitado. Mamãe teve dificuldade para encontrar opções adequadas e acabou se contentando com um peixe grelhado simples que veio seco e cozido demais. Melissa dominou a conversa durante o jantar com histórias sobre seu trabalho e amigos em Boston, quase sem fazer perguntas sobre a vida de outras pessoas. Papai a encorajava, rindo de suas anedotas e fazendo perguntas complementares, enquanto mamãe sorria cansada e beliscava sua comida. Sentei-me em silêncio, observando a dinâmica familiar que eu conhecia a vida toda se desenrolando naquele novo ambiente, Melissa no centro das atenções, papai facilitando seus holofotes, mamãe mantendo a paz e eu na periferia. Eu esperava que a mudança de ares pudesse mudar esses padrões, mas, até agora, as férias só os reforçavam. De volta à cabana, Melissa anunciou que faria um passeio ao luar pela praia. Não me esperem acordada, gritou ela enquanto saía, com o celular na mão. Suspeitei que ela estivesse se encontrando com seus novos amigos. Papai ligou a televisão para assistir a um jogo de beisebol, e mamãe se acomodou ao lado dele com um livro. Recolhi-me ao meu pequeno quarto, deitado, acordado, ouvindo sons noturnos desconhecidos do lago, me perguntando se eu era o único que sentia a tensão latente por trás do nosso suposto idílio de férias. A terceira manhã das nossas férias amanheceu brilhante e clara. Acordei cedo novamente, verificando a previsão do tempo no meu celular. Condições perfeitas para o passeio de barco que havíamos reservado semanas atrás. Uma empresa de turismo local ofereceu um passeio de 3 horas ao redor do lago, mostrando a vida selvagem e os locais históricos. Minha mãe estava particularmente animada com a atividade, pois exigia o mínimo de esforço, mas ainda lhe permitia vivenciar a beleza natural da região. Fui até a cozinha para preparar o café da manhã, parando brevemente para verificar se a porta da casa da mamãe e do papai estava fechada. Eles ainda estavam dormindo, o que era bom. Mamãe precisava descansar. Preparei o café e comecei a preparar a massa para muffins de mirtilo, uma receita que eu sabia que mamãe adorava.
Enquanto os muffins assavam, enchendo a cabine com seu aroma doce, percebi que também não ouvirá nenhum movimento vindo do quarto da Melissa. Considerando o padrão de ontem, não fiquei surpreso. Nosso passeio de barco estava marcado para as 11 horas, o que nos daria tempo de sobra para um café da manhã tranquilo e a curta viagem até a marina. Mamãe e papai saíram por volta das 8h30, atraídos pelo cheiro de café e bolo fresco. Mamãe parecia descansada, com a cor bonita. Observei discretamente enquanto ela verificava o nível de açúcar no sangue e tomava seu remédio matinal. Esses muffins estão maravilhosos, Emma, disse ela, escolhendo um da grade de resfriamento. Você está nos mimando. Papai se serviu de café e olhou para o lago pela janela. Dia perfeito para passear de barco. A que horas precisamos sair? Deveríamos sair por volta das 10h15 para garantir, respondi. A marina fica a uns 20 minutos de distância, e nos pediram para chegar 15 minutos antes da partida para fazer o check-in. Papai assentiu. Vou garantir que Melissa acorde às 9h30. Desfrutamos de um delicioso café da manhã no deck, observando os caiaquistas matinais deslizarem pela superfície tranquila do lago. Às 9h30, papai bateu na porta de Melissa, mas não obteve resposta. Bateu novamente, mais forte dessa vez, e então abriu a porta com cautela. Ela não está aqui, disse ele, retornando ao deck com uma expressão confusa. A cama não parece ter sido usada. Um lampejo de preocupação cruzou o rosto da mãe. Você acha que ela está bem? Devemos ligar para ela? Tenho certeza de que ela está bem, disse o pai, mas imediatamente pegou o celular para discar o número dela. Depois de vários toques, caiu na caixa postal. Ele deixou uma mensagem lembrando-a do passeio de barco. Às 10h, ainda não havia sinal de Melissa, e sua ausência contínua criava um clima de nervosismo. Papai tentou ligar novamente, mas o resultado foi o mesmo. Talvez ela tenha ficado com aqueles amigos que conheceu, sugeriu, embora parecesse desconfortável com a ideia. A preocupação da mamãe era mais visível agora. Ela devia ter nos avisado. Isso não é do feitio dela. Evitei comentar que era exatamente típico da Melissa fazer o que queria sem pensar nos outros. Em vez disso, me ocupei enchendo uma pequena caixa térmica com garrafas de água e lanches para o passeio de barco. Às 10h15, horário previsto para nossa partida, notei algo mais preocupante. Pai, onde estão as chaves do carro? Precisamos ir. Papai apalpou os bolsos e franziu a testa. Devem estar no gancho perto da porta, onde os deixei. Uma busca rápida confirmou o que eu começava a suspeitar. As chaves tinham sumido, assim como o carro. Melissa o pegara sem pedir, sem deixar um bilhete e sem considerar que poderíamos precisar dele. A expressão do pai ficou sombria. Ela sabe que temos o passeio de barco hoje. Por que ela pegaria o carro sem dizer nada? A situação ficou ainda mais preocupante quando a mãe abriu a geladeira e franziu a testa. Emma, você não colocou minha insulina reserva aqui? Não consigo encontrar. Um rápido inventário dos medicamentos da mãe revelou o problema. Sua insulina de emergência havia sumido do local designado. Deveria estar na porta da geladeira, claramente etiquetada. A maioria de seus medicamentos diários ainda estava no balcão, mas a insulina de que ela poderia precisar em caso de pico de açúcar no sangue havia sumido. Com uma sensação de desânimo, percebi que devia estar na pequena bolsa térmica que eu havia preparado para emergências. A mesma bolsa que agora estava no porta-malas do nosso carro desaparecido. Preciso ligar para Melissa de novo, disse o pai, com a voz carregada de raiva. Desta vez, deixou um recado mais urgente. Melissa, ligue para nós imediatamente. A insulina da mamãe está no carro e precisamos dela. Além disso, vamos perder a reserva do barco. A hora seguinte foi tensa. Tentamos ligar para Melissa várias vezes, e todas as ligações caíram na caixa postal. Mamãe insistiu que estava bem por enquanto. Ela havia tomado sua dose matinal habitual e tinha medicação suficiente para o dia, desde que sua glicemia permanecesse estável, mas a falta de insulina de emergência era um problema de segurança que não podíamos ignorar. Às 10h45, tomei a decisão de cancelar nossa reserva do passeio de barco. A marina era longe demais para ir a pé, especialmente com o calor crescente do dia,
e não podíamos correr o risco de perder o barco e perder nosso depósito. A taxa de cancelamento era substancial, mas não havia alternativa. Sinto muito pelo passeio, mãe, eu disse, vendo sua decepção. Talvez possamos remarcar para o final da semana. Mamãe deu um tapinha na minha mão. Não é sua culpa, querida. Estou mais preocupada com a Melissa. Isso não é um comportamento responsável. Papai andava de um lado para o outro no deck, alternando entre chamar Melissa e olhar para a rua como se pudesse fazer o carro aparecer por pura força de vontade. Seu humor oscilava entre preocupação e raiva. Quando ela voltar, vamos ter uma conversa séria sobre consideração pelos outros, murmurou. Minha principal preocupação era a medicação da minha mãe. Embora ela não estivesse em perigo imediato, eu não gostava de ter seus suprimentos de emergência inacessíveis. Depois de pesquisar um pouco no meu celular, descobri que havia uma pequena farmácia na cidade, a cerca de 3 quilômetros de distância. Talvez fosse possível conseguir uma receita temporária de emergência, se necessário. Vou ver se consigo chegar à cidade, anunciei. Precisamos de insulina reserva, só por precaução. O pai parecia prestes a protestar, provavelmente sugerindo que Melissa esperasse mais, mas a mãe assentiu com firmeza. Boa ideia, Emma. É melhor prevenir do que remediar. Encontrei um serviço de táxi aquático online que poderia nos pegar no cais e nos levar até a marina da cidade. O custo era mais do que eu queria gastar, mas era tudo sobre a saúde da minha mãe. 20 minutos e um telefonema depois, uma pequena lancha atracou no nosso cais, operada por um morador local, já bem velho, que se apresentou como rei. Precisam de uma carona até a cidade, pessoal? Ele chamou. Ajudei minha mãe a entrar no barco enquanto explicava a situação para o rei. Ele foi compreensivo e se ofereceu para esperar enquanto visitávamos a farmácia e depois nos levar de volta para a cabana. O passeio de barco até a cidade foi lindo, apesar das circunstâncias, com o rei apontando pontos turísticos locais e uma família de mergulhões do norte deslizando pela água. Na farmácia, expliquei nossa situação e o farmacêutico foi compreensivo. Minha mãe tinha seus dados médicos armazenados no celular, o que ajudou a agilizar o processo. Embora não pudessem fornecer uma reposição completa, conseguiram nos dar insulina de emergência suficiente para o resto das nossas férias. O custo era alto sem o nosso plano de saúde regular, mas paguei sem hesitar. Rei esperou como prometido e nos levou de volta para a cabana. Ao nos aproximarmos do cais, senti uma mistura de alívio por ter conseguido a medicação e uma frustração latente pelas circunstâncias que a tornaram necessária. Voltamos para a cabana por volta das 14h30 e encontramos o carro ainda desaparecido e nenhum sinal de Melissa. Mamãe estava começando a parecer cansada do passeio, então a ajudei a se sentar no sofá para descansar enquanto o papai retomava seu andar ansioso e seus telefonemas. Finalmente, por volta das 16 horas, ouvimos o som de pneus no cascalho. Pela janela, vi nosso carro parar com Melissa ao volante. Ela pareceu relaxada e feliz, usando um chapéu de sol novo que eu nunca tinha visto antes e carregando sacolas de compras. Papai a encontrou na porta. Onde você estava? Perguntou ele, com a voz tensa e a raiva contida. Estamos ligando há horas. Melissa pareceu genuinamente surpresa. Meu celular acabou de descarregar e eu esqueci o carregador. Você precisa de alguma coisa? Precisávamos de alguma coisa, interrompi, sem conseguir me conter. Tínhamos um passeio de barco marcado para hoje. Aquele que estávamos planejando há semanas. Você pegou o carro sem avisar ninguém, com a insulina da mamãe dentro. A expressão de Melissa mudou de surpresa para irritação defensiva. Como eu ia saber que a insulina dela estava no carro? E eu que pensei que o negócio do barco seria amanhã. Mesmo que fosse amanhã, você não levaria nosso único veículo sem avisar ninguém, disse papai. Estávamos preocupados com você e precisávamos do carro. Mamãe se juntou a nós, saindo lentamente do sofá. Querida, meu remédio de emergência estava na caixa térmica do porta-malas. Não sabíamos onde você estava nem quando voltaria. Por um breve momento, Melissa pareceu arrependida. Desculpa pela insulina, mãe. Eu não sabia. Então sua expressão se iluminou. Mas olha o que eu encontrei na cidade. Ela ergueu suas sacolas de compras. A loja mais fofa com artesanato local. Comprei um cachecol feito à mão para você, mãe.
A rápida mudança de assunto era típica da Melissa: desviar a atenção, distrair e se esquivar da responsabilidade com seu charme. Geralmente, funcionava, principalmente com o pai. Mas, desta vez, o problema era sério demais para ser encoberto com presentes. Melissa, eu disse com firmeza, tivemos que pegar um táxi aquático para chegar à cidade e conseguir remédios de emergência. Perdemos o depósito do passeio de barco. Não se trata de esquecimento ou de bateria descarregada do celular. Trata-se de consideração básica pelos outros, especialmente pelas necessidades de saúde da mamãe. Você está exagerando, como sempre, disparou Melissa. Mamãe está bem. Não aconteceu nada. E eu disse que sentia muito pela insulina, mas como eu ia saber que estava no carro? Você deveria ter perguntado antes de pegar nosso único meio de transporte, insisti, ou deixado um bilhete, ou se certificado de que seu celular estava carregado. Qualquer uma dessas coisas teria sido a atitude mais responsável. Papai se colocou entre nós, com seu papel de mediador firmemente estabelecido. Tudo bem, chega. O que está feito, está feito. Melissa, por favor, seja mais atenciosa no futuro. Emma, vamos superar isso. Ainda temos a maior parte do dia pela frente. Percebi que ele mal havia repreendido Melissa enquanto me pedia para mudar de assunto. O padrão familiar me incomodou, especialmente considerando a gravidade da situação. Mamãe, sempre apaziguadora, sugeriu que almoçássemos tarde no deck e aproveitássemos a bela tarde. A refeição foi tensa, com Melissa tagarelando sobre suas descobertas de compras e os charmosos homens locais que lhe deram recomendações de lojas e restaurantes. Ela mal reconheceu a preocupação e o inconveniente que causou. E na sobremesa, ela mudou completamente a narrativa. Ela nos fez um favor ao descobrir essas preciosidades locais que não estavam em nenhum guia. Depois do almoço, encontrei minha mãe no quarto, sentada na beira da cama, parecendo mais cansada do que naquela manhã. Você está se sentindo bem? Perguntei, imediatamente preocupada. Só um pouco abatida por causa de toda a agitação, ela me garantiu. Mas notei que ela estava verificando o nível de açúcar no sangue novamente. O resultado estava acima do ideal, provavelmente devido ao estresse do dia. Deixe-me pegar um pouco de água e seus remédios, ofereci. Enquanto ajudava minha mãe com os remédios, uma onda de raiva protetora me invadiu. Essas férias deveriam ajudar minha mãe a relaxar e recuperar as forças, não adicionar estresse que afetasse sua saúde. Naquela noite, fiquei perto da minha mãe, monitorando seu estado discretamente. Seu nível de açúcar no sangue finalmente se estabilizou, mas o incidente me deixou em alerta máximo. Enquanto ajudava a preparar o jantar na cozinha, ouvi Melissa no deck, conversando e rindo ao celular, provavelmente com seus novos amigos locais. O som me irritou, mas me concentrei em picar os vegetais, talvez com mais força do que o necessário. Papai se juntou a mim na cozinha. Emma, ele começou sem jeito, eu sei que hoje não saiu como planejado, mas tente não ser tão duro com sua irmã. Ela é jovem e está aproveitando as férias. Ela tem 33 anos, pai, respondi baixinho, mantendo a voz baixa para não ser ouvida no convés. Isso não é ser jovem quando se trata de responsabilidade básica e consideração pelos outros. A mamãe poderia ter tido um problema sério hoje. Papai suspirou. Eu sei, e já conversei com ela sobre isso, mas você sabe como ela é. Quanto mais pressionamos, mais ela reage. Vamos tentar salvar o resto das férias, ok? Assenti, sem confiança em mim mesma para continuar falando sem dizer algo de que pudesse me arrepender. Mas, enquanto continuava a preparar o jantar, não conseguia me livrar da sensação de que um limite havia sido ultrapassado hoje e que o pior ainda estava por vir. O quarto dia de férias amanheceu nublado, com um toque de umidade que sugeria possíveis trovoadas à tarde. O tempo combinava com o meu humor, carregado de tensão não resolvida pelos acontecimentos de ontem. Mesmo assim, eu estava determinado a aproveitar ao máximo o nosso tempo em família, especialmente pelo bem da minha mãe. Planejei um piquenique para hoje, sabendo que minha mãe gostava de refeições ao ar livre, mas precisava evitar esforço excessivo. Havia um lugar perfeito a uma curta caminhada da nossa cabana, uma clareira gramada com mesas de piquenique com vista para uma enseada tranquila, perto o suficiente para minha mãe conseguir se virar facilmente, mas com uma paisagem pitoresca o suficiente para me sentir especial.
Às 9 horas, eu estava na cozinha preparando comidas para o piquenique, incluindo cuidadosamente opções que atendessem às necessidades alimentares da minha mãe, sanduíches integrais com proteína magra, frutas frescas e uma salada de feijão caseira saborosa, sem ser muito rica em açúcar ou sal. Também levei os remédios da minha mãe, água extra e um pequeno kit de primeiros socorros. A experiência de ontem reforçou minha cautela em estar preparada. Papai saiu do quarto principal por volta das 9h30, beijando a bochecha da mamãe enquanto ela o seguia até a cozinha. Tem algo cheirando bem, comentou ele, olhando por cima do meu ombro para a preparação da comida. Piquenique, expliquei. Pensei que poderíamos caminhar até aquela enseada que vimos no primeiro dia. É uma caminhada fácil para a mamãe, e as mesas ficam em uma área sombreada. Mamãe sorriu, apreciativa. Parece ótimo, Emma. O que posso fazer para ajudar? Dei a ela a tarefa simples de embrulhar os sanduíches prontos em papel manteiga enquanto eu terminava as saladas e enchia a caixa térmica. Papai se ofereceu para encontrar o estoque de suprimentos para piquenique da cabana, pratos, utensílios e uma toalha de mesa. Mais uma vez, não havia sinal de Melissa ao longo da manhã. Depois de ontem, decidi não contar com sua participação nas atividades familiares, mas minha mãe ainda bateu gentilmente à porta por volta das 10h15. Melissa, querida, estamos planejando um piquenique, se você quiser se juntar a nós. Para minha surpresa, a porta de Melissa se abriu quase imediatamente. Ela já estava vestida e arrumada, checando o celular com uma das mãos enquanto respondia. Um piquenique? Claro, eu poderia fazer isso. A que horas vamos? Mamãe pareceu satisfeita. Estávamos pensando em ir por volta das 11 horas, se estiver bom para você. Perfeito, respondeu Melissa, com a atenção ainda parcialmente voltada para o celular. Isso me dá tempo de terminar de responder esses e-mails de trabalho. Senti uma pontada de esperança de que o dia de hoje pudesse ser mais tranquilo do que o de ontem. Talvez Melissa tivesse refletido sobre seu comportamento e decidido se envolver mais com a família. Às 10h45, todos os preparativos para o piquenique estavam prontos e estávamos prontos para sair assim que Melissa se juntasse a nós. Às 11h05, Melissa finalmente saiu do quarto. Pronta, anunciou ela, animada. Então, olhando novamente para o celular, acrescentou, a propósito, espero que não haja problema. Convidei algumas pessoas para se juntarem a nós. Elas trouxeram uma cerveja artesanal local que acharam que o papai gostaria de experimentar. Minha esperança de um dia tranquilo em família se dissipou instantaneamente. Você convidou estranhos para o nosso piquenique em família sem perguntar a ninguém? Melissa revirou os olhos. Eles não são estranhos. São os caras que conheci outro dia, Jake e Troy. E a irmã do Jake, Aubrey, também vem. São moradores locais que conhecem todos os melhores lugares por aqui. Como era de se esperar, meu pai não pareceu incomodado com as novidades de última hora. Quanto mais, melhor, né? E cerveja artesanal parece uma ótima pedida. A mãe pareceu menos confiante, mas assentiu, apoiando-a, claro, está tudo bem. Vou só pegar mais alguns pratos. Mordi a língua e recalculei a comida que havia preparado. Ela caberia mais 3 pessoas, mas por pouco. Mais preocupante ainda era o fato de Melissa ter tomado, mais uma vez, uma decisão unilateral que nos afetou a todos, sem consulta ou consideração. Saímos para o local do piquenique, eu carregando a caixa térmica pesada enquanto meu pai cuidava da cesta de piquenique e das cadeiras dobráveis. Mamãe caminhava lenta, mas firmemente, e Melissa caminhava ao lado dela, conversando sobre as atrações locais que seus novos amigos haviam recomendado. A área de piquenique era tão linda quanto eu me lembrava, uma clareira gramada com mesas de madeira resistentes, árvores frondosas e uma vista espetacular de uma enseada tranquila, onde a água era tão cristalina que dava para ver os peixes nadando perto da costa. Preparei nosso lugar, estendendo a toalha de mesa e arrumando a comida, enquanto papai ajudava a mamãe a se acomodar em uma das cadeiras que havíamos trazido. Melissa olhou o celular. Eles devem chegar a qualquer momento. Estão vindo de barco, disseram, atracando no pequeno pier ali embaixo. Ela apontou para um pier de madeira que se estendia até a enseada, a cerca de 45 metros da nossa mesa de piquenique. De fato, em poucos minutos, ouvimos o som de uma lancha se aproximando.
Uma embarcação elegante atracou no cais e 3 pessoas desembarcaram, 2 homens e uma mulher, todos na faixa dos 30 e poucos anos. Eles acenaram entusiasticamente ao avistar Melissa, que acenou de volta com igual entusiasmo. As apresentações foram feitas rapidamente. Jake era alto, com cabelos descoloridos pelo sol e o bronzeado intenso de alguém que passava a maior parte do tempo ao ar livre. Troy era mais baixo, porém musculoso, com barba parada e várias tatuagens visíveis nos braços. Aubrey, irmã de Jake, tinha o mesmo cabelo loiro do irmão, mas com um corte curto e moderno. Que bom conhecer a família da Melissa, disse Jake, apertando a mão do pai com firmeza. Ela nos contou tudo sobre você. Troy ergueu um engradado de 6 cervejas em garrafas marrons com rótulos escritos à mão. Cervejaria local, inaugurada no ano passado. A melhor IPA do Maine, na minha opinião. Papai pareceu encantado, imediatamente puxando conversa com Troy sobre técnicas de preparo de cerveja. Mamãe sorriu educadamente enquanto Aubrey se sentava ao lado dela, fazendo perguntas sobre nossa cabana e como estávamos aproveitando as férias. Melissa circulava entre os grupos, visivelmente satisfeita consigo mesma por facilitar essas conexões. Ocupei-me arrumando a comida, tentando reorganizá-la para acomodar as pessoas adicionais. Enquanto trabalhava, ouvi trechos de conversas. Jake descrevia seu trabalho como guia de pesca sazonal, enquanto Troy aparentemente administrava propriedades de férias ao redor do lago. Aubrey mencionou algo sobre trabalhar remotamente como designer gráfico. O piquenique começou bem agradável. A cerveja local era realmente excelente, segundo meu pai, que logo estava conversando animadamente com Troy sobre os pontos de pesca. Mamãe parecia estar gostando da companhia de Aubrey, embora eu tenha notado que ela estava comendo menos do que o normal, possivelmente constrangida com suas restrições alimentares na presença de estranhos. Os problemas começaram uns 20 minutos depois do início da refeição, quando Jake, que observava a mãe recusar certos alimentos, perguntou sem rodeios: "Você está fazendo alguma dieta especial?" Melissa mencionou algo sobre problemas de saúde. A mãe pareceu desconfortável com a pergunta direta. "Só estou controlando o diabetes", disse ela calmamente. "Meu tio tinha diabetes", continuou Jake, aparentemente alheio ao desconforto da mãe. "Acabei perdendo um pé por causa disso. Uma doença horrível." O rosto da mãe empalideceu e eu intervim rapidamente. "Nós cuidamos disso com muito cuidado", disse eu com firmeza. "A mãe está indo muito bem com o plano de tratamento dela." Mas Jake não tinha terminado. "Você devia experimentar este suplemento natural que meu tio começou a tomar. Ajudou muito com o nível de açúcar no sangue dele. Posso te dar um enquanto estiver aqui." "Meu amigo vende." "Que gentileza", respondeu mamãe diplomaticamente. "Mas prefiro seguir as recomendações do meu médico." Jake deu de ombros. "Como quiser, mas essas empresas farmacêuticas só querem te manter doente e dependente dos remédios delas. Os naturais funcionam melhor e não têm todos esses efeitos colaterais." Senti uma onda de raiva protetora. Aquele estranho estava dando conselhos médicos perigosos para minha mãe poucos minutos depois de conhecê-la. Antes que eu pudesse responder, porém, Melissa interrompeu. "O Jake é dono de uma loja de produtos naturais na cidade", explicou ela, como se isso qualificasse para dar conselhos médicos. "Ele entende muito de tratamentos alternativos." A conversa mudou de rumo quando Troy pegou uma garrafa do que ele chamava de bebida alcoólica caseira e começou a despejar pequenas quantidades em copos plásticos. Papai aceitou uma, assim como Melissa e Aubrey. Mamãe e eu recusamos educadamente. À medida que a tarde avançava, a dinâmica se tornava cada vez mais desconfortável. Jake, Troy e Aubrey consumiram a maior parte da cerveja que trouxeram, além do luar, que se tornou mais barulhento e insuportável. Melissa acompanhava a bebida, rindo das piadas e parecendo esquecer que estávamos ali, exceto quando queria nos envolver em suas histórias. "Conte a eles sobre aquela vez que você roubou o carro do seu pai no ensino médio, Mel", Troy incentivou, usando um apelido que eu nunca tinha ouvido ninguém chamar minha irmã. Melissa começou a contar uma história que eu nunca tinha ouvido antes, sobre aparentemente ter pegado o carro do meu pai sem permissão quando tinha 16 anos e ido a uma festa. O jeito como ela contou fez parecer uma aventura hilária, em vez de um comportamento perigoso e ilegal. Papai pareceu desconfortável, possivelmente porque não se lembrava do incidente.
Não me lembro disso ter acontecido, disse ele quando ela terminou. Ah, você nunca soube, Melissa riu. Eu peguei o carro de volta antes de você acordar. Mamãe me pegou, mas ela nunca te contou. Mamãe franziu a testa. Melissa, isso não é? Lembra como você me fez prometer nunca mais fazer isso, e nós mantivemos isso como um segredinho? Melissa continuou, interrompendo mamãe. Você sempre me acobertava. Observei o rosto da mamãe, vendo a mágoa e a confusão ali. A história era claramente inventada, mas Melissa estava reescrevendo a história da nossa família para impressionar seus novos amigos. A gota d'água veio quando Troy e Jake começaram a jogar um frisbee por perto, ficando cada vez mais imprudentes à medida que o álcool afetava sua coordenação. Um arremesso descontrolado de Troy fez o frisbee cair sobre a nossa mesa, derrubando bebidas e comida no chão. Desculpe por isso, gritou Troy, sem parecer particularmente arrependido. Nem ele nem Jake fizeram qualquer movimento para ajudar a limpar a bagunça. Enquanto eu me esforçava para salvar o que pudesse do nosso piquenique, notei minha mãe com uma aparência pálida e cansada. Verifiquei discretamente seu nível de açúcar no sangue e descobri que estava mais baixo do que deveria. Ela precisava comer algo substancial logo. Mãe, você está se sentindo bem? Perguntei baixinho. Ela sentiu, mas admitiu: estou um pouco cansada e provavelmente deveria comer algo mais substancial do que esses lanchinhos. Virei-me para o grupo. Acho que devemos voltar para a cabana. Mamãe precisa descansar. Melissa franziu a testa. Acabamos de chegar. Mal se passaram 2 horas. Sua mãe não está nada bem, comentou Aubrey, mais observadora que o irmão e o amigo. Talvez você devesse levá-la de volta. Jake acenou com desdém. Ela está bem. Só dá uma daquelas barras de granola para ela. A desconsideração casual das necessidades de saúde da mãe por parte daquele estranho foi a gota d'água. Levantei-me, com a voz firme. Estamos voltando agora. Mamãe precisa de comida e descanso adequados. Melissa pareceu envergonhada. Emma, pare de ser tão dramática. Mãe, você realmente não está se sentindo bem ou a Emma está exagerando como sempre? A mãe, que nunca criava conflitos, hesitou. Estou um pouco cansada, admitiu. Mas você pode ficar se quiser, Melissa. O pai pode me ajudar a voltar. Na verdade, eu disse, olhando fixamente para a bagunça na mesa e no chão, acho que todos nós deveríamos ir. O piquenique já está praticamente arruinado de qualquer maneira. Melissa me encarou, mas foi interrompida por Troy antes que pudesse responder. Ei, sem problemas. Por que não voltamos todos para sua cabine? Podemos levar o barco até o seu cais. Temos bastante cerveja a bordo. O alarme soou na minha cabeça. A última coisa que a mamãe precisava era de 3 estranhos bêbados invadindo nossa cabana. Não precisa, eu disse com firmeza. Temos planos para a noite. Não, não temos, contradisse Melissa. Ótima ideia, Troy. Vocês podem vir ver nossa cabana incrível e ficar no deck. Papai parecia dividido, alternando o olhar entre o rosto cansado da mamãe e o animado da Melissa. Para minha surpresa, ele ficou do meu lado. Acho que hoje não é o melhor dia para mais companhia. Sua mãe precisa descansar. O rosto de Melissa ficou vermelho de raiva e vergonha. Tudo bem, mas vou ficar com meus amigos. Vou pegar uma carona com eles. A caminhada de volta para a cabana foi tensa e silenciosa. Papai apoiou a mamãe, que se movia mais devagar do que o normal. Carreguei nossos suprimentos de piquenique, sem deixar nada para trás, apesar da garantia de Troy de que eles limpariam tudo mais tarde. Assim que chegamos à cabana, preparei imediatamente uma refeição completa para a mamãe e me certifiquei de que ela tomasse seus remédios. Enquanto o papai ajudava a mamãe a se acomodar para descansar, eu recolhi os suprimentos restantes do piquenique, minha frustração aumentando a cada recipiente grudento e guardanapo amassado. Tínhamos planejado um simples piquenique em família, e Melissa o transformou em um evento social caótico com estranhos que desrespeitavam o estado de saúde da nossa mãe. Por volta das 18 horas, ouvi o som de um barco se aproximando do nosso cais. Olhando pela janela, vi o mesmo barco a motor de antes, agora transportando Melissa, Jake, Troy e Aubrey.
Eles riam alto enquanto subiam no cais, claramente mais embriagados do que no piquenique. Papai veio ficar ao meu lado na janela. Parece que a Melissa trouxe as amigas de volta mesmo, observou ele, com um tom indecifrável. Papai, a mamãe precisa de silêncio para descansar. Essas pessoas foram desrespeitosas com a saúde dela e estão claramente bêbadas. Não podemos tê-las aqui. Papai suspirou. Deixe-me falar com Melissa. Ele foi até o cais enquanto eu fiquei perto da janela, observando. Eu podia ver papai falando com Melissa, que respondia com gestos animados que sugeriam discordância. Depois de um minuto, papai se virou para Jake e disse algo que fez o outro homem dar de ombros. Então, para minha consternação, papai pareceu ceder, gesticulando em direção à cabana no que parecia um convite. Minutos depois, o grupo inteiro chegou ao nosso deck, Melissa liderando o caminho com uma expressão triunfante. Papai o seguiu, parecendo resignado. Troy carregava mais cerveja, e Jake já tinha uma caixa de som portátil tocando música em alto volume. A mamãe está tentando descansar, eu disse quando eles entraram, mantendo a voz firme apesar do esforço. Vamos falar baixo, prometeu Melissa, embora o volume da sua voz desmentisse suas palavras. Vamos só ficar no deck. Você não precisa se juntar a nós se quiser ser um chato. A hora seguinte foi excruciante. Da cozinha, onde preparei um jantar leve para a família, eu ouvia o volume crescente da música, das risadas e das conversas vindas do deck. Mamãe saiu do quarto, parecendo incomodada com o barulho, mas sem vontade de reclamar. Quando Aubrey entrou para usar o banheiro, ela parou perto da cozinha. Sua irmã é incrível, comentou. Ela nos disse que vocês são ricos, disse que seu pai é dono de uma grande empresa em casa. Olhei para ela, confusa. Isso não é verdade. Meu pai é professor de ciências no ensino médio. Aubrey pareceu surpresa. Ah! Ela disse que vocês têm várias casas de férias e estavam pensando em comprar uma propriedade aqui. Perceber que Melissa estava mentindo para impressionar aquelas pessoas aumentou ainda mais a minha frustração. Quando Aubrey se juntou ao grupo lá fora, ouvi a voz de Troy ecoando pela porta aberta do deck. Então, quando você vai preparar aquele jantar chique que nos prometeu, Mel? Estou morrendo de fome. A resposta de Melissa foi claramente audível. A Emma vai fazer algo para todos. Ela adora brincar de dona de casa. É toda a sua personalidade. Foi aí que cheguei ao meu limite. Entrei no deck, onde os quatro estavam relaxando com suas bebidas, enquanto meu pai estava sentado, desconfortável, na ponta do grupo. Melissa, eu disse, com a voz tensa de raiva controlada. Posso falar com você lá dentro, por favor? Ela revirou os olhos dramaticamente para os amigos. Seja lá o que for, é só dizer aqui. Tudo bem, respondi. Não vou preparar o jantar para os seus amigos. Na verdade, acho que eles deveriam ir embora. A mamãe não está se sentindo bem, o barulho deles está atrapalhando o descanso dela e, francamente, eles têm sido desrespeitosos desde que chegaram. Jake endireitou-se. Nossa, que grosseria! Estamos só nos divertindo na nossa cabana durante as férias em família. Enquanto minha mãe, que tem problemas de saúde, está tentando descansar, apontei. Melissa te convidou sem consultar ninguém, e você já está se demorando demais. Melissa se levantou de um salto. Você não decide quem é bem-vindo aqui. Este chalé é alugado pelo papai, não seu. Papai pigarreou. Na verdade, a Emma tem razão. Está ficando tarde e sua mãe precisa de silêncio. O rosto de Melissa ficou vermelho de raiva. Você está do lado dela. Depois que finalmente fiz amigos que poderiam nos mostrar as melhores partes deste lugar. Troy se levantou, cambaleando levemente. Sem problemas. A gente sabe quando não somos bem-vindos. Vamos, Mel. Pegue suas coisas. Você pode ficar na minha casa hoje à noite. Essa sugestão criou um problema totalmente novo. Melissa, você não vai dormir na casa de um estranho depois de beber o dia todo, eu disse com firmeza. Tenho 33 anos. Você não pode me dizer o que fazer, Melissa gritou, alto o suficiente para que eu tivesse certeza de que minha mãe podia ouvir de dentro. Papai finalmente se posicionou. Melissa, você vai ficar aqui esta noite.
Seus amigos precisam ir embora. O que se seguiu foi uma cena horrível. Melissa alternava entre discutir e implorar enquanto seus amigos juntavam suas coisas com evidente irritação. Jake murmurou algo sobre a família tensa enquanto pegava seu alto-falante. Troy tentou convencer Melissa a ir com eles mais uma vez, mas o pai se interpôs fisicamente entre eles, e a autoridade de seu professor finalmente se fez presente. Depois que eles saíram, Melissa correu para o quarto e bateu à porta. Papai se jogou em uma espreguiçadeira, parecendo exausto. Entrei para ver como estava minha mãe e a encontrei sentada à mesa da cozinha com lágrimas nos olhos. Sinto muito por tudo isso, eu disse, sentando-me ao lado dela e pegando sua mão. Não era assim que eu imaginava nossas férias em família, ela disse suavemente. Eu só queria que todos nós passássemos um tempo juntos e aproveitássemos a companhia uns dos outros. Enquanto eu confortava minha mãe, o peso dos últimos 4 dias se abateu sobre mim. O padrão era claro. Melissa continuaria a priorizar seus próprios desejos em detrimento das necessidades da família, meu pai a apoiaria até o limite absoluto, e minha mãe e eu teríamos que nos acomodar e perdoar sem reclamar. Mas, pela primeira vez, eu me questionava se queria continuar participando dessa dinâmica. A manhã do nosso 5º dia no lago amanheceu cinzenta e chuvosa, com o tempo combinando com o clima dentro da cabana. Mamãe e papai estavam tomando café na mesa da cozinha quando saí do meu quarto, e a conversa deles parou abruptamente quando entrei. A porta do quarto de Melissa permaneceu firmemente fechada. Bom dia, eu disse, servindo-me de café e juntando-me a eles. Como você está se sentindo hoje, mãe? Melhor depois de uma noite inteira de sono, respondeu ela com um pequeno sorriso que não chegou aos seus olhos. A tensão dos acontecimentos de ontem era visível na leve curvatura de seus ombros. Papai pigarreou. Eu estava pensando que poderíamos dirigir até aquele farol hoje, aquele do guia. A previsão é de que a chuva pare ao meio-dia. Assenti, apreciando sua tentativa de salvar algo das nossas férias. Parece ótimo. As vistas devem ser espetaculares, e eles têm um pequeno museu sobre a história marítima da região. A paz hesitante foi quebrada quando Melissa finalmente apareceu por volta das 10 horas, parecendo de ressaca, mas desafiadora. Ela serviu o café e se encostou no balcão em vez de se juntar a nós à mesa. Bom dia, disse ela, secamente. Qual é o plano para hoje? Papai explicou a ideia do farol com um tom cuidadosamente neutro. Melissa ouviu, tomando um gole de café, e então disse, na verdade, eu tinha outros planos. Jake e Troy vêm me buscar ao meio-dia. Eles vão me levar para uma praia escondida que só os moradores locais conhecem. As mesmas pessoas que haviam sido convidadas a sair na noite anterior agora deveriam ser recebidas de volta. Troquei um olhar com meu pai, que parecia preocupado, mas hesitante em criar mais conflito. Melissa, começou a mãe gentilmente, nós realmente gostaríamos de fazer algo em família hoje. Quase não passamos tempo juntos nesta viagem. A gente já passou bastante tempo junto, retrucou Melissa. Também posso me divertir um pouco nas férias, sabia? Claro que sim, disse papai, apaziguador. Mas depois de ontem. Depois de ontem? O quê? Interrompeu Melissa. Depois que a Emma foi grosseira com meus amigos e me envergonhou? Depois que você os expulsou como se fossem criminosos em vez de pessoas só querendo nos divertir? A abordagem apaziguadora do papai claramente não estava funcionando, então decidi ser mais direta. Depois que eles desrespeitaram as necessidades de saúde da mamãe, beberam demais na nossa propriedade e nos deixaram para limpar a bagunça deles, eu disse. Essas pessoas não são amigas, Melissa. Você as conheceu há 3 dias. Melissa revirou os olhos. Lá vamos nós de novo com Santa Emma, a guardiã de todas as coisas corretas e responsáveis. Alguns de nós realmente sabem como se divertir e fazer conexões com novas pessoas. Não se trata de diversão, respondi, esforçando-me para manter a voz calma. Trata-se de respeito pela família e consideração pelas necessidades da mamãe. Viemos aqui para umas férias em família, e você passou a maior parte do tempo nos evitando ou trazendo estranhos para o nosso espaço. Ah, por favor, Melissa zombou. Mamãe está bem. Você só está sendo controladora, como sempre. Papai interveio. Vamos todos nos acalmar. Melissa, ficaríamos muito gratos se você fosse conosco ao farol hoje.
Seus amigos podem esperar até amanhã. Melissa hesitou, possivelmente porque o pedido veio do meu pai e não de mim. Por um momento, pensei que ela pudesse concordar. Então, seu celular tocou com uma mensagem de texto. Ela verificou e sua expressão endureceu. Eles já estão a caminho. Não posso cancelar agora. Sim, pode, eu disse. Você pode responder e explicar que vai passar o dia com a sua família. Eu não quero, retrucou Melissa. Quero ir para essa praia com pessoas que sejam realmente divertidas. A voz suave da mãe cortou a tensão. Melissa, querida, eu estava ansiosa pelo farol. Pensei que poderíamos tirar algumas fotos de família lá. A mágoa em sua voz era inconfundível. Por um breve momento, Melissa pareceu em conflito. Então, endireitou os ombros. Desculpe, mãe, mas eu já me comprometi com isso. Eles vão trazer um piquenique e tudo. Vou fazer a coisa do farol com você outro dia. Não haverá outro dia, apontei. Partiremos em 2 dias, e amanhã promete ser uma tempestade. Bem, não é culpa minha, né? Retrucou Melissa. Talvez você devesse ter planejado melhor. A injustiça daquela declaração, quando eu já tinha feito todo o planejamento para a viagem, foi a gota d'água. Anos de ressentimento e frustração acumulados romperam meu autocontrole habitual. Eu planejei, disse eu, elevando a voz apesar dos meus esforços para controlá-la. Planejei todas essas férias enquanto você não fazia nada. Pesquisei atividades que atendessem às necessidades de saúde da mamãe. Embalei os medicamentos dela e monitorei seu estado. Fiz reservas em restaurantes e agendei passeios. Até levei comidas especiais que ela pode comer com segurança. Melissa pareceu surpresa com meu desabafo, mas se recuperou rapidamente. Ninguém te pediu para fazer tudo isso. Você só gosta de controlar tudo. Não, respondi, anos de pensamentos não ditos finalmente encontrando voz. Eu faço isso porque alguém tem que ser responsável, e nunca vai ser você, né? Não quando você tinha 16 anos e o papai teve que te buscar em festas onde você estava bêbado. Não quando você tinha 22 anos e a mamãe e o papai tiveram que pagar a dívida do seu cartão de crédito. E não agora, aos 33, quando você nem se dá ao trabalho de chegar na hora para as atividades em família. Emma, meu pai me avisou, mas eu não conseguia mais parar. Você tem ideia do que a mamãe passou este ano com a saúde dela? Sabe o medo que ela sentiu quando foi hospitalizada em março? Claro que não, porque você mandou flores em vez de visitar e depois ligou 5 minutos antes de ter que correr para uma festa. O rosto de Melissa ficou vermelho. Isso não é justo. Eu moro em Boston. Não posso simplesmente largar tudo toda vez que a mamãe tem um problema de saúde. Moro 1 hora mais longe que você, apontei. Mas consegui chegar lá. Sempre consigo chegar porque é isso que a família faz. Então, eu não sou mais da família? A voz de Melissa assumiu um tom perigoso. Você é família quando é conveniente para você, respondi. Quando você precisa de dinheiro, de um lugar para ficar ou de alguém para ouvir seu último drama. Mas quando a família precisa de você, quando a mamãe precisa de você, você não está em lugar nenhum. Melissa se virou para os nossos pais, com lágrimas nos olhos, lágrimas que eu reconheci como sua tática preferida quando confrontada com verdades incomodas. Vocês vão deixar ela falar assim comigo? Papai pareceu profundamente desconfortável. Emma, chega. Sua irmã. Não, não é o suficiente, interrompi, algo que raramente fazia com meu pai. Durante anos, todos nós ignoramos os sentimentos da Melissa, ignorando os dos outros. Damos desculpas para o egoísmo dela. Limpamos a bagunça dela. Reorganizamos nossas vidas para atender aos caprichos dela. E o que isso nos trouxe? Férias em família em que a saúde da mamãe fica em risco, o papai fica estressado e eu sou tratado como um servo que precisa cozinhar e limpar para os amigos aleatórios da Melissa. A voz calma da minha mãe interrompeu meu discurso. Emma, por favor. Desculpe, mãe, mas isso precisa ser dito, continuei, agora mais gentil. Eu amo todos vocês, mas essa dinâmica não é saudável para ninguém. Melissa precisa ouvir que suas ações afetam os outros, especialmente você. As lágrimas de Melissa se transformaram em raiva.
Você se acha tão perfeita, não é? A filha responsável, a boazinha. Bem, adivinha? Todo mundo está cansado da sua atitude controladora e crítica. Você não pode ditar como eu vivo a minha vida ou passo as minhas férias. Não, não, concordei. Mas quando suas escolhas impactam diretamente a saúde e o bem-estar da mamãe, é aí que eu traço o limite. A mamãe está bem, gritou Melissa. Pare de usar a saúde dela como desculpa para controlar tudo. Com isso, a própria mãe se levantou. Não estou bem, disse ela com uma firmeza incomum. Não estou bem há meses. Meu nível de açúcar no sangue está muito baixo. Estou constantemente cansada e me preocupo com cada pedaço de comida que coloco na boca. Estas férias deveriam ser uma chance de relaxar e curtir a família, mas, em vez disso, tenho estado estressada e ansiosa desde que chegamos. Melissa encarou a mãe, momentaneamente sem palavras. O pai colocou a mão no ombro da mãe, mas ela gentilmente a dispensou. Diane, ele começou, usando o nome dela daquele jeito especial reservado para momentos sérios. Não, Richard, disse a mãe. Preciso dizer isso. Amo minhas duas filhas igualmente, mas a Emma tem razão em uma coisa. Estas férias se tornaram mais uma questão de lidar com as necessidades e o humor da Melissa do que de aproveitar o tempo juntas. O rosto de Melissa se contorceu. Então, você vai ficar do lado dela depois de tudo que eu fiz para tornar essas férias divertidas? O que exatamente você fez? Perguntei, incrédula. Diga uma coisa que contribuiu para essas férias, além de estresse e drama. Encontrei este lugar, respondeu Melissa. Foi ideia minha. Encontrar uma cabana online e não fazer absolutamente nada para concretizá-la não conta como contribuição, retruquei. Papai pagou por ela. Reservei, pesquisei atividades, arrumei os suprimentos. Você estragou tudo, foi o que fez, gritou Melissa. Transformou o que deveriam ser férias divertidas em família em uma operação militar com seus horários, regras e julgamentos. Deixou todo mundo infeliz com seu comportamento controlador. Papai finalmente recuperou a voz. Melissa, chega. Emma se esforçou muito para tornar essas férias agradáveis para todos, especialmente para sua mãe. Melissa se virou para ele, chocada ao perceber que ele não a apoiava automaticamente. Então, você também está contra mim? Perfeito. Emma fez uma lavagem cerebral em todos vocês. Ninguém está contra você, disse a mãe, cansada. Só queremos que você pense em como suas ações afetam os outros. Minhas ações. A voz de Melissa se elevou a um quase grito. E ela? Ela apontou o dedo para mim. Foi ela quem me envergonhou na frente dos meus amigos. Foi ela quem me trata como se eu fosse incompetente. Foi ela quem estragou todas essas férias com essa atitude arrogante. A cabana ficou em silêncio após o desabafo dela. Papai parecia atordoado. Mamãe tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, e senti uma estranha sensação de calma e clareza me invadir. Naquele momento, percebi que nada mudaria. Esse padrão estava arraigado demais, confortável demais para todos. Apesar da disfunção, Melissa continuaria egoísta, papai continuaria a ajudá-la, mamãe continuaria a fazer as pazes e eu continuaria a juntar os cacos, a menos que escolhesse um caminho diferente. Estou indo embora, eu disse baixinho. O quê? Mamãe pareceu alarmada. Agora não, esclareci. Mas amanhã de manhã, vou dirigir de volta para casa. Volto para buscar vocês no final do período de locação, se quiserem, ou o papai pode levar vocês de volta, mas não posso mais fazer isso. Você está desistindo das férias em família porque não conseguiu o que queria, disse Melissa, incrédula. Que infantilidade! Estou me afastando de uma situação que se tornou tóxica e improdutiva, corrigi. Vim aqui na esperança de passar um tempo de qualidade com a minha família, especialmente com a minha mãe. Em vez disso, passei o tempo todo lidando com crises, sendo criticada e vendo a minha mãe ficar cada vez mais estressada em vez de descansada. Isso não são férias. É uma extensão do papel de cuidadora que já exerço em casa. Emma, por favor, papai começou, mas eu levantei a mão. Já tomei minha decisão, pai. Vou ajudar com o jantar hoje à noite e com o café da manhã amanhã. Depois, vou dirigir de volta. De qualquer forma,
tenho trabalho para fazer. Você não pode ir embora, disse a mãe, com a voz embargada. Precisamos de você aqui. Essas palavras, que normalmente me teriam convencido instantaneamente, agora fortaleceram minha determinação. É exatamente esse o problema, mãe. Todos aqui se acostumaram tanto a precisar de mim que minhas próprias necessidades se tornaram invisíveis. Eu também preciso de descanso. Preciso de reconhecimento. Preciso ser vista como mais do que apenas a pessoa confiável que sempre se sacrifica pelos outros. Melissa não tinha terminado. Isso é tão típico, ela disparou. Você se coloca como mártir e depois culpa todo mundo quando não está feliz com o papel que escolheu. Eu não escolhi esse papel, respondi calmamente. Ele foi atribuído a mim, enquanto você foi designado para o papel de especial que recebe inúmeros passes por mau comportamento. Mas agora estou escolhendo me afastar disso, pelo menos por alguns dias. Tudo bem. Vá embora, gritou Melissa. Você já estragou as nossas férias de qualquer jeito com suas críticas e julgamentos constantes. Papai finalmente perdeu a paciência. Melissa, chega. Emma não fez nada além de tentar fazer com que essas férias fossem boas para todos, especialmente para sua mãe. Se alguém estragou tudo, foi. Ele se interrompeu, mas a implicação era clara. Melissa ofegou, genuinamente chocada ao ouvir seu pai chegar tão perto de culpá-la. Não acredito nisso, disse ela, com a voz subitamente baixa. Minha família inteira se voltou contra mim. Ninguém se voltou contra você, eu disse, cansada. Só queremos que você cresça e pense em alguém além de si mesma, por uma vez. O som do motor de um barco se aproximando do nosso cais quebrou o silêncio tenso que se seguiu. O celular de Melissa tocou com uma mensagem de texto. São Jake e Troy, disse ela, com a voz fria. Vou com eles. Não me esperem acordada. Melissa, por favor, chamou a mãe enquanto se dirigia para a porta. Fique e converse sobre isso. Não há nada para conversar, respondeu Melissa sem se virar. A Emma deixou claro o que sente, e aparentemente vocês todos concordam com ela. Eu sei quando não sou bem-vinda. Com aquela despedida dramática, ela saiu da cabine em disparada. Pela janela, pude vê-la correndo em direção ao cais, onde a lancha, agora tão familiar, aguardava. Jake acenou com entusiasmo, alheio ao drama familiar que estava enfrentando. Depois que Melissa foi embora, a cabine ficou em silêncio. Mamãe afundou na cadeira, parecendo completamente esgotada. Papai andava de um lado para o outro na sala, passando as mãos pelos cabelos num gesto de frustração que eu raramente via nele. Vou fazer um café fresquinho, eu disse, precisando de algo prático para fazer com as mãos. Enquanto eu media o pó e enchia o reservatório com água, meu pai veio parar na porta da cozinha. Você falou sério quando disse que ia embora amanhã? Assenti, sem confiança para continuar falando sem que minha voz falhasse. Desculpe, Emma, disse ele, as palavras saindo hesitantes, como se não estivesse acostumado a dizê-las para mim. Eu não tinha percebido quanta pressão você tem sofrido. Não são só essas férias, respondi, mantendo o olhar fixo na cafeteira. Tem sido a dinâmica da nossa família desde que me lembro. Acabei de chegar ao meu limite. Mamãe se juntou a nós na cozinha, com os olhos vermelhos, mas agora secos. Eu devia ter percebido, disse ela suavemente. Eu me apoiei tanto em você, principalmente desde o meu diagnóstico. Não foi justo. Não me importo de ajudar, mãe, assegurei. Eu te amo e quero te apoiar. O que me incomoda é que sempre presumem que eu cuido de tudo, enquanto a Melissa tem carta branca para fazer o que quiser. Mamãe estendeu a mão para mim. Eu nunca quis que você se sentisse menosprezada. Eu sei que não, eu disse, apertando a mão dela. Mas foi o que aconteceu, e preciso de um tempo para pensar no que vem a seguir. A visita ao farol foi silenciosamente abandonada, enquanto nós três passávamos a tarde em um estado estranho e submisso. Preparei um jantar simples, que comemos em silêncio. A ausência da tagarelice e do drama de sempre de Melissa era estranhamente evidente, como um dente perdido que a língua continua encontrando. Enquanto eu limpava a bagunça depois do jantar, meu pai se aproximou de mim, hesitante. Você tem certeza de que vai embora amanhã? Assenti. Preciso, por mim. O que devo dizer a Melissa?
A pergunta me irritou, ainda preocupada com os sentimentos de Melissa, mas mantive o tom neutro. Diga a verdade a ela, que eu precisava de um tempo depois da nossa discussão. Papai assentiu, parecendo mais velho do que eu jamais o vira. Cometi muitos erros com vocês, meninas, admitiu. Eu achava que estava sendo um bom pai mantendo a paz, mas na verdade eu só estava permitindo padrões ruins. O reconhecimento, por mais tardio que tenha chegado, significou algo. Não é tarde demais para mudar esses padrões, pai. Naquela noite, arrumei meus pertences metodicamente, deixando de fora apenas o que precisaria pela manhã. Enquanto dobrava as roupas e organizava meus produtos de higiene, senti uma estranha mistura de tristeza e alívio. A decisão de sair cedo foi dolorosa, mas necessária, uma declaração do meu próprio valor e das minhas necessidades que já vinham de longa data. Fui para a cama cedo, mas fiquei acordado por horas, ouvindo sons desconhecidos do lago à noite e me perguntando se estava fazendo a coisa certa. Por volta da meia-noite, ouvi o som distante de um motor de barco, Melissa voltando, provavelmente. Não ouvi vozes nem portas batendo, apenas o clique silencioso da porta do seu quarto se fechando. A manhã chegou com a luz pálida do sol filtrando-se pela minha janela. Vesti-me rapidamente e levei minhas malas para o carro antes de me juntar aos meus pais na cozinha para um último café da manhã. A porta do quarto de Melissa permaneceu fechada. Fiz suas panquecas de mirtilo favoritas, disse a mãe, com um sorriso corajoso, mas com os olhos tristes. Obrigada, eu disse, genuinamente tocada pelo gesto. Comemos juntas, conversando superficialmente sobre o tempo e minha viagem para casa. Enquanto eu ajudava a tirar a louça, a porta da casa de Melissa finalmente se abriu. Ela apareceu na porta da cozinha, com uma expressão abatida. Você vai mesmo embora? Perguntou, com a voz sem o tom habitual. Sim, respondi simplesmente. Acho que é melhor assim. Ela assentiu, sem me olhar nos olhos. Direção segura. Não foi um pedido de desculpas, mas também não foi um ataque. Da parte de Melissa, foi quase conciliador. As despedidas foram emocionadas, mas contidas. Mamãe me abraçou forte, sussurrando, me liga quando chegar em segurança. O abraço do papai foi constrangedor, mas sincero. Melissa ficou para trás, oferecendo apenas um aceno firme. Ao me afastar da cabana, observando-a desaparecer pelo retrovisor, senti uma estranha sensação de perda e libertação. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu havia escolhido minhas próprias necessidades em detrimento das expectativas da família. A pequena pousada que encontrei a cerca de 48 quilômetros da nossa cabana não tinha nada de especial, um estabelecimento comum à beira da estrada, com quartos limpos e vista para pinheiros em vez do lago. Mas oferecia algo de que eu precisava desesperadamente: espaço para pensar. Depois de fazer o check-in e carregar minha única mala para o quarto, sentei-me na beira da cama e deixei as emoções que eu vinha controlando me invadirem. As lágrimas vieram, quentes e rápidas, um alívio da tensão e da tristeza pelas férias em família que deveriam ter sido, pelo relacionamento com minha irmã que nunca tive, pelos anos em que me senti invisível, apesar de sempre ser necessária. Quando a onda passou, tomei um banho demorado, pedi uma pizza no único delivery da região e passei a noite assistindo televisão sem pensar muito. A simplicidade era curativa à sua maneira, sem agenda para manter, sem necessidade de ninguém para antecipar, sem tensão para lidar. Liguei para a mamãe, como prometido, para avisá-la que havia chegado em segurança. A conversa foi breve, mas gentil, e nós duas evitamos cuidadosamente mencionar Melissa ou a discussão. Descanse um pouco, disse a mamãe antes de desligar. Você merece. No dia seguinte, dormi até mais tarde do que em anos, acordando naturalmente por volta das 9h30, sem despertador. Depois de um café da manhã tranquilo no modesto restaurante da pousada, passei a manhã lendo e-mails de trabalho do meu quarto. Não era exatamente uma atividade de férias, mas me senti produtivo e normal de uma forma que a experiência na cabana não tinha sido. À tarde, dirigi até um parque estadual próximo e caminhei sozinho, definindo meu próprio ritmo sem me preocupar em acomodar ninguém. A solidão era revigorante, em vez de solitária. Enquanto estava em um pequeno mirante, observando um falcão circular preguiçosamente no céu azul claro, percebi quão raramente eu experimentava esse tipo de liberdade desestruturada, a capacidade de ir aonde eu quisesse, quando eu quisesse, respondendo apenas a mim mesmo. Naquela noite, meu telefone tocou com o número da minha mãe.
Atendi imediatamente, uma onda de preocupação interrompendo minha paz recém-descoberta. Está tudo bem? Perguntei. Sim e não, respondeu a mãe, com a voz tensa. Tive um pequeno problema de açúcar no sangue esta tarde. Nada muito sério, mas fiquei bastante trêmula por um tempo. A preocupação tomou conta de mim. O que aconteceu? Você tomou seus remédios? Onde estava o papai? Tem algum médico por perto que você possa consultar? Emma, respira, disse a mãe gentilmente. Estou bem agora. Meu nível de açúcar no sangue caiu de repente, provavelmente por causa do estresse, para ser sincera. Seu pai me ajudou a pegar um suco e biscoitos, e eu me estabilizei. Eu queria ouvir sua voz. A confissão me tocou profundamente. Que bom que você ligou. Como estão as coisas de resto? Mamãe suspirou. Quieto. Seu pai levou o barco para pescar. Melissa passou a maior parte do dia fora com aquelas amigas dela. Meu maxilar se apertou. Mesmo depois do que aconteceu? Depois do seu susto com a saúde? Ela não sabe, admitiu a mãe. Ela foi embora antes de acontecer, e não a vimos desde então. A velha raiva voltou à tona, mas eu a contive. Mãe, talvez você devesse vir se juntar a mim nesta pousada. Não é chique, mas é confortável, e eu poderia cuidar de você direitinho. Houve uma pausa antes que a mãe respondesse. Que fofo, mas acho que preciso ficar e resolver isso com a sua irmã. Fugir não vai resolver os problemas subjacentes. Suas palavras, embora não fossem intencionais, soaram como uma repreensão gentil à minha própria decisão de ir embora. Eu não fugi, eu disse, mais na defensiva do que pretendia. Eu me afastei de uma situação tóxica. Claro que sim, querida, disse a mãe rapidamente. E você fez bem. Eu não quis dizer o contrário. Conversamos mais um pouco, enquanto minha mãe me contava sobre o sucesso do meu pai na pesca e sobre a família de mergulhões que eles tinham visto perto do cais naquela manhã. Quando desligamos, eu me sentia melhor por ter conversado com ela e incomodado com a notícia do seu problema de saúde. Na manhã seguinte, acordei cedo e me vi fazendo as malas sem ter tomado conscientemente a decisão de voltar para a cabana. Algo na voz da minha mãe na noite anterior havia despertado meus instintos de proteção. Apesar da minha determinação em priorizar minhas próprias necessidades, eu não podia ignorar a possibilidade de que minha mãe pudesse precisar de mim. Saí da pousada e apontei meu carro de volta para o lago, dizendo a mim mesmo que só ia ver como estava minha mãe e que poderia ir embora novamente se a situação permanecesse a mesma. A viagem pareceu mais curta desta vez, e a familiaridade fez com que a rota parecesse mais direta. Ao entrar na entrada de cascalho da cabana, fiquei surpreso ao ver apenas o SUV do meu pai presente. O carro alugado de Melissa não estava à vista. Estacionei e sentei por um momento, organizando meus pensamentos antes de entrar. Papai atendeu minha batida, com surpresa evidente no rosto. Emma, não estávamos esperando você voltar. Fiquei preocupada com a mamãe depois do incidente com o nível de açúcar no sangue, expliquei. Ela está bem? Papai deu um passo para trás para me deixar entrar. Ela está melhor hoje. O médico disse que provavelmente foi uma combinação de estresse e falta de refeição. Parei na porta. Doutor? Você a levou ao médico? Papai assentiu. Eu insisti depois que ela quase desmaiou ontem. Tem um posto médico na cidade, o mesmo que você pesquisou antes de virmos. Eles foram muito prestativos. O fato de o pai ter assumido o controle da situação e providenciado atendimento médico para a mãe foi inesperado, mas animador. Onde ela está agora? Descansando no quarto. O médico recomendou que você pegasse leve hoje. Papai hesitou, depois acrescentou, ela ficará feliz em ver você. Levei minha mala para dentro e fui direto para o quarto principal. Mamãe estava recostada em travesseiros, lendo um romance. Seu rosto se iluminou ao me ver. Emma, que surpresa maravilhosa! Sentei-me na beira da cama e peguei a mão dela. Fiquei preocupada depois da nossa ligação de ontem. Como você está se sentindo? Muito melhor, ela me garantiu. Seu pai tem sido muito atencioso, e a médica foi maravilhosa.
Ela ajustou um pouco minha medicação, o que parece estar ajudando. Olhei ao redor da cabana. Onde está Melissa? A expressão da mãe se anuviou um pouco. Ela não voltou para casa ontem à noite. Mandou uma mensagem para o seu pai hoje de manhã dizendo que estava na casa da amiga dela, Aubrey. A informação não me surpreendeu, mas ainda assim doeu saber que Melissa tinha basicamente abandonado a família no meio de uma crise de saúde. Ela perguntou por você? Mamãe balançou a cabeça. Acho que seu pai não disse a ela que eu não estava me sentindo bem. Ele não queria preocupá-la. Ou dar a ela a oportunidade de demonstrar se ela se importaria o suficiente para voltar, pensei, mas não disse. Em vez disso, perguntei: você já almoçou? Posso preparar algo para você? Seu pai me trouxe sopa há pouco, disse minha mãe, acrescentando com um pequeno sorriso. Era de lata, mas ele a esquentou perfeitamente. A imagem do meu pai, que raramente se aventurava na culinária, preparando cuidadosamente sopa enlatada para minha mãe me causou um nó inesperado na garganta. Talvez minha partida já tivesse forçado algumas mudanças necessárias na dinâmica familiar. Passei a tarde fazendo companhia à mamãe, colocando-a em dia sobre minha breve aventura solo e ouvindo suas histórias sobre as façanhas de pesca do papai. Ela parecia genuinamente mais relaxada do que no início das férias, apesar do recente susto com a saúde. Tive uma boa conversa com seu pai depois que você foi embora, confidenciou ela quando o pai saiu para comprar mais gelo. Contei a ele algumas verdades duras sobre como me senti apoiando Melissa todos esses anos. Não foi uma conversa fácil, mas foi necessária. Como ele reagiu? Perguntei, genuinamente curioso. Não sinta, ela insistiu. Aquele ato de respeito próprio fez mais para mudar as coisas do que anos de acomodação silenciosa jamais poderiam. A viagem para casa foi dividida entre os dois carros, papai e mamãe no SUV, Melissa e eu no carro alugado. O arranjo, sugerido pelo papai, nos obrigou a passar várias horas juntos, conversando sem a proteção dos nossos pais. No começo foi constrangedor, mas aos poucos encontramos uma comunicação mais honesta do que tínhamos há anos. Melissa admitiu sentir ciúmes da minha proximidade com a mamãe, principalmente depois que os problemas de saúde dela começaram. Confessei que me ressentia da liberdade dela e da forma como ela parecia isenta de responsabilidades familiares. Sempre admirei como vocês são equilibrados, disse Melissa em certo momento, me surpreendendo. Você faz a vida adulta parecer fácil. Eu ri. Acredite, não é. Estou sempre preocupada em estar fazendo errado. Você, preocupado em fazer algo errado, ela disse. Eu pensei que esse fosse o meu departamento. O riso compartilhado parecia o começo de algo novo, não uma resolução completa, mas uma rachadura no muro que havia crescido entre nós ao longo dos anos. Em casa, as mudanças que começaram no lago continuaram a se desenrolar gradualmente. 3 meses depois das nossas férias agitadas, nos reunimos para um jantar em família na casa dos meus pais. A saúde da minha mãe havia se estabilizado com o ajuste da medicação, e ela parecia melhor do que nos últimos meses. A mudança mais notável ocorreu na dinâmica familiar. Papai me consultava sobre decisões importantes, em vez de automaticamente delegar a Melissa. Mamãe era mais direta sobre suas necessidades, em vez de tentar atender a todos os outros primeiro. E Melissa, embora ainda fosse Melissa em muitos aspectos, fazia esforços visíveis para ser mais atenciosa, ligando para a mamãe regularmente e até mesmo lembrando do aniversário do papai sem precisar ser lembrada. Quanto a mim, descobri que falar por mim mesma não causou o colapso da família, como eu temia. Pelo contrário, nos fortaleceu, substituindo padrões prejudiciais por uma comunicação mais honesta. Comecei a estabelecer limites mais claros em relação ao meu tempo e energia e, para minha surpresa, minha família os respeitou em grande parte. As férias que eu pensava terem sido arruinadas acabaram sendo transformadoras de maneiras que eu jamais esperava. Ao me defender, mesmo que isso significasse ser temporariamente retratada como vilã, iniciei mudanças necessárias que beneficiaram a todos. A dor e o conflito valeram a pena pela dinâmica familiar mais saudável que emergiu. Aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer pela sua família é amar a si mesmo o suficiente para exigir respeito, que estabelecer limites não é egoísmo, é essencial para relacionamentos autênticos, e que nunca é tarde para mudar padrões familiares que não servem mais a ninguém.
Nossas férias no Maine não foram a experiência idílica que eu havia planejado, mas nos deram algo mais valioso, uma nova compreensão mútua e a coragem de criar maneiras mais saudáveis de ser uma família. No final, isso valeu mais do que qualquer férias perfeitas poderiam ter valido. Você já teve que se defender diante da família, mesmo quando isso fez de você o vilão temporariamente? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre dinâmica familiar e crescimento pessoal. E lembre-se, às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é estabelecer um limite com aqueles que você mais ama. Obrigada por ouvir minha história e desejo-lhe coragem em sua jornada familiar.